Então, gente, acabou que o primeiro vídeo que eu fiz ficou muito longo, né? Eu vou tentar não me estender mais da próxima vez, tá? Então, eu só vou completar aquela aula, vou resolver um exemplo do, da primeira sequência de exercícios, eu vou resolver o exemplo 4, tá bom? Então, vamos chamar aqui o arquivo. Ó, esse exemplo aqui que tá lá na mesma sequência de exercícios, onde a gente acabou a aula aqui, certo? Eu fiz esse exemplo 3.9 com vocês e aí deixei para vocês fazerem um exercício. Então, eu vou fazer o exercício 4. É claro que vocês já devem ter tentado, né? Então, seria mais para uma orientação mesmo, né? Caso vocês não tenham conseguido, aí eu vou resolver para ajudar vocês. E não esqueçam que eu estou disponível para tirar qualquer dúvida, o Thiago também, tá? Então, vamos lá. Bem, aqui é interessante porque aqui tem uma simbolização que eu ainda não comentei com vocês, que é o nenhum, né? Ou esse nada, como está aí, certo? Aí a gente vai até exercitar um pouco aquela parte da negação de sentenças quantificadas e até mesmo a negação de ou de condicional, enfim, negação do e, né? Então, olha lá. Com o uso de símbolos predicados abaixo e os quantificadores apropriados, escreva cada sentença na língua portuguesa, como está aí, como uma fórmula bem formada. FBF significa fórmula bem formada. Predicativo. Ou seja, o domínio é todo mundo, tá? Então, aqui é sobre carros. Então, C de X significa X é Corvette, F de X significa X é Ferrari, P de X significa X é Porsche, e L de XY significa X é mais lento que Y. Vamos à letra A. Nada é ao mesmo tempo um Corvette e uma Ferrari. Ou seja, né, nenhum carro que está aí vai ser Corvette e Ferrari ao mesmo tempo. Então, reparem, o que está querendo dizer aí é o seguinte, que não existe algo que seja, ao mesmo tempo, Corvette e Ferrari. Então, é exatamente isso como a gente está falando, né? Da mesma forma como a gente está falando. Então, significa que, eu vou usar a negação com o símbolo antigo para ficar mais fácil na hora de interpretar. Não existe algo, tá certo? Que seja ao mesmo tempo um Corvette e uma Ferrari, tá? Então, não existe algo que seja isso. Vamos deixa eu escrever que isso aqui é a letra A. Vamos na sequência que a gente viu, né, na aula anterior. Então, assim, como é que se nega o quantificador existencial? É com para todo. Então, isso aqui vai ser equivalente a dizer que para todo x não pode valer, né, não pode valer c de x e f de x. Então, para tudo que existe, as coisas que existem não podem acontecer de ser Corvette e Ferrari simultaneamente, né? Então, vamos lá, recordando, isso aqui é um E, tá? Isso aqui é um E. Como é que a gente nega o E? Transforma no OU, negando cada uma das sentenças. Então, aí eu já vou voltar para a notação de linha, tá? Então, eu vou dizer que para todo X não é Corvette ou X não é Ferrari, tá? Mas aí tem uma outra observação. Lembra, vou fazer aqui no cantinho assim, lembra que quando a gente tinha, né, um P ou Q, a gente podia escrever isso como sendo um não P, então Q, tá? Porque se não valer uma das proposições, então a outra tem que valer. Ou então eu posso dizer o seguinte, que se não Q, então P. Então, nota que isso aqui eu também posso escrever da seguinte forma. Vou manter aqui o quantificador. Se X for Corvette, então não pode ser Ferrari. Tá? O que poderia também
né? Eu poderia também escrever o seguinte, para todo x, vou melhorar x aqui. Se x for Ferrari, então não pode ser Corvette, porque nada é ao mesmo tempo. Troquei aqui, como é que se mandou? Nada é ao mesmo tempo Corvette e Ferrari, tá? Que é o que está escrito ali. Ok, essa era a letra A. Na letra B, aí ó, vocês têm um monte de resposta aí, tá? Acho até que a resposta que está lá embaixo no gabarito é esta aqui. Mas eu particularmente não acho isso muito bonita, não. Eu prefiro ou essa, tá? Porque eu acho que fica mais bacana, né? Se for Ferrari, não pode ser Corvette. Se for Corvette, não pode ser Ferrari. Beleza. Vamos à letra B. Alguns Porsches são apenas mais lentos que a Ferrari, tá? Então, olha só, vamos construir isso aí. Alguns Porsches, existe alguma coisa que seja Porsche e agora vamos construir o restante, né? Alguns Porsches são apenas mais lentos que as Ferraris. Repara que as Ferraris está assim, a gente está falando assim, as Ferraris, ou seja, todas as Ferraris, né? Não está escrito assim, são apenas mais lentos que algumas Ferraris, tá? Está dizendo assim, que as Ferraris, de modo geral, todas elas, né? Então, se X é Porsche, então para todo Y, que vai ser uma Ferrari, né? Ok? Se o Porsche for mais lento que essa Ferrari, né? Então o Y é Ferrari, por causa do apenas. Se o X for mais, se o Porsche for mais lento que alguma coisa, então essa coisa é Ferrari, porque está dizendo que alguns Porsches são apenas mais lentos que as Ferraris. Então, se o Porsche é mais lento do que alguma coisa, essa coisa tem que ser a Ferrari. Então, por isso que a condicional fica nesse sentido aqui. Agora, nesse caso aqui, eu posso também escrever, tá, a construção da ideia, essa daqui. Mas eu posso colocar esse quantificador que está aqui na frente de tudo aqui, ó. Nada impede, né? Porque essa primeira parte do E está se referindo apenas ao X. Então, eu posso escrever isso aqui. Existe um X, tal que para todo Y, eu não posso trocar a ordem, né? Se X é Porsche, e aí eu venho com a condicional que a gente já tinha estabelecido, né? Ó, gente. Aí eu venho com a condicional que eu já tinha estabelecido. Se X for mais lento do que Y, então esse Y é Ferrari. Tá bom? Então essa é a letra B. Vamos à letra C. Ó, repara que vocês podem ir pausando o vídeo à medida que a gente for, né? A vantagem é que a gente não perde tempo esperando vocês terminarem de resolver o exercício, né? A gente pode já ir dando as respostas. E se vocês quiserem pausar o vídeo para tentar, aí fica por conta de vocês e do tempo que vocês tiverem aí disponível. Na letra C, olha o apenas de novo. Apenas Corvettes são mais lentas que Porsches. Aqui no caso, né, de novo, eu estou falando Corvettes de uma maneira geral e Porsches de uma maneira geral. Então, isso dá a ideia do quantificador universal, né? Então, eu digo aqui para todo X e para todo Y. Uma variável vai ser Porsche, outra Ferrari, uma variável vai ser Corvette e outra vai ser Porsche, tá? Então, isso ficaria assim. Se X for mais lento que alguma coisa e essa alguma coisa for um Porsche, então o X tem que ser um Corvette, tá? Ou seja, apenas Corvettes são mais lentos que os Porsches, né? Então, se eu tenho um Porsche, né? Se Y for um Porsche e alguma coisa for mais lenta do que esse Porsche, então essa coisa é um Corvette, porque só os Corvettes são mais lentos que Porsche. Tá claro? Na letra D. Vocês não podem me responder, mas eu pergunto, né? De praxe. Vamos lá. Todas as Ferraris são mais lentas que algum Corvette.
Olha, repara então que eu estou aí com algum Corvette, né? Então, ó, todas as Ferraris, aí eu vou dizer que para todo X, tá? Se X for Ferrari, essa tá mais fácil, né? Então, existe alguma coisa, né? Ué, peraí, eu escrevi errado aqui. O X é Ferrari. X, o X é Ferrari. Então, para todo X, se X for Ferrari, então existe um Y, tá? Que esse Y é um Corvette, e além disso, né, esse X é mais lento que o Y, ou seja, essa Ferrari é mais lenta que esse Corvette, tá? Todas as Ferraris são mais lentas do que algum Corvette. Letra E. Nenhum Porsche é mais lento que o Corvette. Aí vem a ideia do nenhum, né? O nenhum é a mesma coisa do nada, lá da letra A. Então é tipo assim, não é verdade que existe um Porsche e existe um Corvette de forma que o Porsche seja mais lento que o Corvette. Entendeu? Então, vou usar a notação do Lima. Existe um X, existe um Y, de maneira que X é Porsche e Y é Corvette e o X é mais lento do que o Y. Mas eu quero a negação disso, já que eu quero que não aconteça isso, né? Nenhum Porsche é mais lento que o Corvette, ok? Então eu vou ter que negar essa bagaça aí. Aí isso vai ficar como? Mais uma vez, eu trago lá para todo X, para todo Y, aí eu teria que ter a negação disso aqui, tá? Aí eu nego só essa parte aqui. Bom, aí cai na negação do item A lá, né? Lembra que a negação de ex vira ou, tá? Então, eu posso, por exemplo, né, que eu acho que fica uma construção mais interessante, para todo x, para todo y, tá? Se x for Porsche e y for Corvette, então um não pode ser mais lento do que o outro. Então, não é verdade que x seja mais lento do que y, ok? Vocês poderiam também dizer o seguinte, que se x é Porsche e x é mais lento do que y, então y não é Corvette, tá? Na verdade, eu estou usando o seguinte, eu estou enxergando esse e aqui como uma coisa única, tá? E fazendo a negação desse outro e específico aqui, entendeu? Então, eu estou dizendo que se isso valer, então não pode valer isso aqui, tá? Essa é a letra E. A letra F. A letra F, a resposta é bem longa, mas não é difícil da gente colocar aí. É uma condicional também. Está dizendo o seguinte, se existir um Corvette que seja mais lento do que uma Ferrari, né, do que uma determinada Ferrari, então todos os Corvettes serão mais lentos do que todas as Ferrari. Então, tá lá, é só você escrever realmente conforme está dito aí. Se existe um X e existe um Y, né, de maneira que o X é um Corvette, Y é uma Ferrari, e X é mais lento do que Y, então, aliás, isso aqui fechou, tá? Porque é um primeiro bloco. Então, aí eu venho para essa parte aqui, vou repetir o então aqui embaixo. Eu digo que todos, né? Para todo X, para todo Y, se X for Corvette e Y for Ferrari, então X é mais lento do que Y. Eu não posso usar o E aqui por causa daquele lance de usar o E para todo, né?
eu tenho que colocar uma condicional, né? Aqui está dizendo que todos os Corvettes são mais lentos do que todas as Ferraris, tá? Então, para todo X, para todo Y, se X for Corvette e Y for Ferrari, então um é mais lento do que o outro, tá bem? Bom, então eu fiz essa explanação aí, só porque eu considero que dessa sequência de exercícios aí, esse exercício 4 é o mais difícil, tá bom? Então vamos combinar o seguinte: se vocês quiserem que eu resolva mais algum, vocês me mandem por e-mail. E aí, olha, esse arquivo de vídeo eu vou chamar de capítulo 3, aula 1.1. Então, se vocês agregarem alguma dúvida, tá? Eu vou chamar de aula 1.2, que é um vídeo correspondente a essa primeira parte, né? Essa aula 1, que corresponde a essa sequência de exercícios aí, só que um segundo vídeo para esclarecer dúvida. Tá bom, minha gente? Então, eu vou tentar organizar os vídeos dessa forma, tá bem? E aí, voltando aqui, né? Já desdobrei aqui o meu computador. Então, voltando aqui, a gente pode fazer dessa forma. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, tá? De repente, eu dou uma esperada aí para juntar, né? Alguns alunos que tenham, sei lá, dois, três alunos, tá bom? Para fazer um vídeo só, esclarecendo dúvida de 2 ou 3 alunos. Tá legal? Então, e às vezes também a dúvida de um é a mesma do outro, né? Então, aí eu faço uma dúvida só. Não é legal ficar resolvendo todos os exercícios, senão vai ficar muito longo. E vocês precisam também praticar e tem lá a resposta, tá bom? Então, caso seja necessário, aí eu gravo um videozinho com o exercício resolvido. Tá beleza, minha gente? Boa noite para vocês. Boa noite, boa tarde, sei lá que horas vocês estão assistindo. Tchau.